Imagine lutar contra um dos pilotos mais queridos da Fórmula 1 em seu grande prêmio em casa, diante de todo o seu público, e fazê-lo... Se ele foi capaz de fazer isso com Checo Pérez, no México, imagine do que ele é capaz quando algo realmente importante está em jogo. Porque uma coisa é defender agressivamente, mas outra bem diferente é ter uma reação tão desnecessária, provocadora e imatura contra um piloto que estava correndo em seu próprio país. Por isso, hoje vamos relembrar as 7 controvérsias pelas quais todos odeiam Liam Lawson. E no final do vídeo, você vai notar algo que se repete demais para ser apenas uma coincidência. Quase todos os seus problemas foram com pilotos hispanofalantes. Durante o Grande Prêmio de Singapura de 2024, Liam Lawson se envolveu em uma das despedidas mais constrangedoras dos últimos anos na Fórmula 1. Daniel Ricciardo chegava a Singapura com seu futuro em dúvida. O australiano, um dos pilotos mais queridos de todo o grid, estava tendo uma temporada complicada com a Racing Bulls, e os rumores sobre sua possível saída estavam cada vez mais fortes. No entanto, essa não era a primeira vez que Liam Lawson aparecia na história de Ricciardo. Em 2023, depois que Daniel quebrou a mão durante o Grande Prêmio dos Países Baixos, Lawson já o havia substituído de emergência durante várias corridas. Embora naquele momento a situação fosse completamente diferente. Ricciardo estava lesionado, Lawson simplesmente recebeu uma oportunidade inesperada e, de fato, deixou uma boa impressão ao marcar pontos em Singapura. Mas essa boa impressão não durou muito, porque apenas um ano depois tudo mudou. Após o GP de Singapura de 2024, a Racing Bulls retirou Daniel Ricciardo e deu seu lugar a Liam Lawson pelo resto da temporada. O tempo de Ricciardo como piloto da VCAR terminou. O tempo de Ricciardo como piloto da VCAR chegou ao fim. Lawson era a oportunidade que ele estava esperando, mas para milhões de fãs também significava o fim de um dos pilotos mais queridos da Fórmula 1. E embora Lawson não tenha sido quem tomou a decisão, seu retorno ficou marcado por ocupar o assento de Ricciardo no que acabou sendo sua despedida definitiva da categoria, ganhando assim o desprezo de grande parte de seus fãs. Mas se substituir Daniel Ricciardo já o havia colocado em uma posição desconfortável, o que ele fez em seu retorno à Fórmula 1 foi ainda pior. Durante a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2024, Liam Lawson teve sua primeira grande polêmica desde seu retorno à Fórmula 1. Depois de substituir definitivamente Daniel Ricciardo, o neozelandês estava disputando seu primeiro fim de semana de volta à categoria e precisava mostrar que a Racing Bulls havia tomado a decisão certa. Mas em vez de ter um retorno tranquilo, Lawson acabou brigando com um dos pilotos mais históricos da categoria. Na volta 6 da sprint, Fernando Alonso tentou ultrapassar Lawson na reta, mas o piloto da Racing Bulls defendeu de forma desnecessariamente agressiva, fechando o espanhol e permitindo que Esteban Ocon aproveitasse a disputa para ultrapassar os dois. O pior é que eles estavam brigando na parte de baixo do grid, sem nenhuma chance real de marcar pontos. Ou seja, Lawson transformou uma disputa sem valor real em um conflito absurdo. E como vocês podem imaginar, Alonso não gostou nada disso. Depois os dois discutiram após a corrida e, posteriormente, Alonso deixou clara sua opinião sobre o que aconteceu. Liam Lawson tem 6 corridas para mostrar serviço e, apesar de não ser a melhor abordagem, é a carreira dele em risco, não a minha. No entanto, a polêmica não terminou aí. Depois da sprint, ambos os pilotos se encontraram novamente na classificação, e segundo Lawson, Alonso disse que iria ferrar com ele e cumpriu a palavra. Como dizem, apoiar a cabeça, justamente. Olhem, vem Alonso com Liam Lawson. Sim, ele não dá descanso aos adversários. Ele está fazendo exatamente o que disse que faria com Lawson. Para Lawson, o problema era Alonso, mas visto de fora, o que ficava claro era algo completamente diferente. Lawson passou de substituir um dos pilotos mais queridos do grid para se meter em uma briga absurda com um dos pilotos mais históricos da Fórmula 1. E se seu retorno já estava sendo polêmico, o que aconteceu uma semana depois no México acabou transformando-o em um dos pilotos mais odiados pelo público hispano-falante. Durante o Grande Prêmio do México de 2024, Liam Lawson protagonizou o fim de semana mais escandaloso de toda a sua carreira. Checo Pérez corria em casa diante de todo o seu público, em uma corrida que já vinha sendo complicada para a Red Bull.
Mas o problema não foi apenas o fato de Lawson ter disputado posição com Checo no México, e sim que ele fez isso em um momento em que o neozelandês era visto como um dos candidatos a ficar com a sua vaga. Durante a volta 18, Checo tentou ultrapassar Lawson na disputa pelo 10º lugar, ou seja, eles estavam brigando apenas pelo último ponto da corrida. No entanto, Lawson defendeu com agressividade excessiva. Os dois se tocaram e o carro de Checo acabou com danos importantes, então a corrida dele foi completamente arruinada na frente de toda a sua torcida. Olá, garoto! Checo avança até o limite da pista, tenta ultrapassar, mas Lawson não se intimida e não dá espaço. Como vocês podem imaginar, Checo não gostou nada disso. What the f did you doing? Is he okay? Mas Lawson também não levou numa boa. E como se bater com Checo no México não fosse suficiente, algumas voltas depois, Lawson fez algo ainda pior. Depois de ultrapassar o mexicano na reta, o piloto da Racing Bulls fez isso. Lawson não só arruinou a corrida de Checo em casa, como ainda mostrou o dedo do meio para ele. Um gesto imaturo, provocador e desnecessário justamente contra o piloto que estava correndo em casa e diante de uma das torcidas mais apaixonadas de toda a Fórmula 1. Incrivelmente, isso não foi tudo. Mais adiante na corrida, Lawson também se envolveu em um incidente com Franco Colapinto, o novo ídolo argentino da Fórmula 1. Aí estava a bela manobra de Colapinto. Arriscando-se, eles chegaram a se tocar. Embora os comissários tenham punido Colapinto, Franco não ficou nada satisfeito com a decisão e explicou que Lawson tinha passado do limite. Ele voltou para a pista e acabou tocando nele. O neozelandês afirmou não acreditar que o incidente foi culpa do piloto argentino, mas o dano já estava feito. Mais uma vez, se eximindo de toda a responsabilidade. Em uma única corrida, Lawson já havia se envolvido em polêmicas com Checo Pérez e Franco Colapinto, dois dos pilotos mais queridos pelo público hispano-falante. E foi durante suas declarações posteriores que o mexicano não poupou palavras. Voltou. Eu não esperava que ele simplesmente continuasse. Voltou. Eu não esperava que ele justificasse a corrida, tomou toda a responsabilidade da corrida. Ele ainda fez esse comentário de forma irônica. Ele fez o mesmo com Fernando no final da última corrida. Ele fez o mesmo com Franco no final da corrida. Depende de quem você é, depende da punição que você recebe. O pior para Lawson é que Checo não foi o único incomodado. O gesto do dedo pegou tão mal que até mesmo Helmut Marko, assessor da Red Bull, criticou seu comportamento. A partir disso, Lawson teve que pedir desculpas publicamente. E para piorar, algum tempo depois, ele reconheceu que até seu próprio pai chamou sua atenção pelo que aconteceu. Em uma única corrida, Lawson brigou com Checo, mostrou o dedo do meio para ele em seu próprio grande prêmio em casa, se envolveu em um incidente com Colapinto, foi criticado pela Red Bull, repreendido pelo próprio pai, e acabou conquistando a rejeição de grande parte do público hispano-falante. Mas se alguém pensava que o problema dele com Checo tinha terminado no México, estava completamente enganado. Mas antes, se você está gostando deste vídeo e quer mais desse tipo, inscreva-se. Falta pouco para chegarmos a 100 mil, então junte-se a nós e inscreva-se. Obrigado! Depois do que aconteceu no México, a tensão entre Liam Lawson e Sérgio Pérez continuava intacta. E antes do Grande Prêmio do Brasil, Lawson deixou claro que não pensava em mudar seu jeito de correr. Não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para vencer. Depois de brigar com Checo no México, mostrar o dedo do meio para ele diante do público Dell e se envolver em outro incidente com Colapinto, Lawson não demonstrou nenhum sinal de arrependimento, muito pelo contrário. E com esse antecedente, o fim de semana no Brasil começou com a mesma tensão. Na corrida sprint, Lawson e Checo largaram em 13º e precisaram recuperar posições, chegando a disputar a última vaga que dava pontos. O mexicano passou Lawson de forma limpa e o deixou sem pontos. No entanto, ao final da sprint, Lawson ficou incomodado com a forma como Checo conduziu a relargada do Virtual Safety Car e disse o seguinte: O timing de tudo isso é incrível. Eu nem tenho palavras para o que acabei de ver. Lawson continuava agindo como se o problema fosse o Checo, mas o pior veio no dia seguinte. Durante a corrida principal, Checo conseguiu recuperar posições até a zona de pontos e voltou a alcançar onde estava Lawson, mas desta vez na disputa pelo 9º lugar. E na volta 55, o mexicano atacou o piloto da Racing Bulls. Lá vai Checo por dentro. Lawson não facilita para ele. Os carros se tocaram. E Lewis Hamilton aproveitou a briga para superar Checo e deixá-lo fora da zona de pontuação. Uma semana após mostrar o dedo do meio para Checo em seu GP em casa, Lawson voltou a se envolver com o mexicano, que mais uma vez ficou fora da zona de pontuação.
A essa altura, o que aconteceu no México já não parecia um momento isolado de cabeça quente, porque em apenas uma semana Lawson havia provocado, insultado e prejudicado o mesmo piloto novamente. No entanto, sua maior polêmica com Checo nunca aconteceu, nem no Brasil, nem no México. E sim, alguns meses depois. Depois de suas polêmicas com Checo no México e no Brasil, a história de Liam Lawson teve uma reviravolta ainda mais polêmica que ninguém esperava. No final de 2024, a Red Bull decidiu tirar Sérgio Pérez da equipe e dar seu assento para Liam Lawson na temporada de 2025. Após brigar com Checo no Brasil, mostrar o dedo do meio para ele em seu GP em casa e voltar a se tocar com ele no Brasil, Lawson ficou com o assento que Pérez havia perdido. Para muitos fãs, foi quase como ver Lawson sendo premiado depois de tudo o que tinha acontecido com Checo. Mas isso não foi tudo. Ele tinha pouquíssima experiência na Fórmula 1 e vários conflitos com diferentes pilotos. E mesmo assim, a Red Bull não só o escolheu para substituir Checo, como também o escolheu em vez de Yuki Tsunoda, um piloto que já estava há mais tempo no programa da Red Bull e que também estava esperando por essa oportunidade. Para Lawson, era a oportunidade da sua vida, mas sua passagem pela Red Bull começou da pior maneira possível. No Grande Prêmio da Austrália de 2025, sua primeira corrida com a equipe, Lawson foi eliminado no Q1. Largou do pit lane após mudanças no acerto do seu carro e, quando tentava se recuperar em uma corrida caótica, acabou batendo no muro. Lawson ficou ali, Lawson bateu, Lawson realmente bateu. Uma estreia desastrosa, mas se alguém achava que tinha sido apenas um fim de semana ruim, o que aconteceu na China foi ainda pior. Durante a classificação sprint, Lawson ficou em último de novo e sua reação pelo rádio deixou claro o quanto tudo estava dando errado. Me desculpe mesmo, mas sinceramente eu não consegui baixar a temperatura dos pneus. E para piorar, na classificação principal ele ficou em último de novo. E depois de apenas 2 fins de semana, a Red Bull tomou uma decisão brutal. Liam Lawson foi retirado da equipe principal e enviado de volta para Racing Bulls. Liam Lawson foi substituído por Yuki Tsunoda na Red Bull. E o piloto escolhido para substituí-lo foi justamente Yuki Tsunoda, o mesmo piloto que a Red Bull havia ignorado para dar o assento ao Lawson alguns meses atrás. E quando as coisas começaram a dar errado, as redes sociais não tiveram piedade. Muitos zombaram de Lawson e relembraram o que ocorreu no México e no Brasil, como se sua queda na Red Bull fosse merecida. A decisão foi tão dura que Christian Horner tentou apresentá-la como uma forma de protegê-lo, mas era difícil ignorar o óbvio. Tinham colocado ele no assento mais difícil da Fórmula 1 e o tiraram depois de apenas 2 corridas. Até Max Verstappen demonstrou discordar da decisão, enquanto Lawson admitiu que não esperava perder o assento tão cedo. Lawson quase ficou com o assento de Checo Pérez, mas perdeu rapidamente para o próprio piloto que a Red Bull havia afastado por ele. E depois de uma humilhação dessas, a gente pensaria que Lawson iria mudar sua forma de correr e de se comportar, mas logo ficou claro que não. Após perder a vaga na Red Bull de forma humilhante, Liam Lawson retornou a Racing Bulls para tentar reconstruir sua imagem. No entanto, durante o Grande Prêmio dos Países Baixos de 2025 ficou claro que nada havia mudado. Após um safety car, a corrida foi relançada e Liam Lawson estava na zona de pontuação, logo à frente de Carlos Sainz. O espanhol tentou ultrapassá-lo na primeira curva, mas ambos se tocaram e sofreram danos, perdendo a chance de pontuar. Assim surgiu a oportunidade de marcar pontos. Como vocês podem imaginar, Sainz não gostou nem um pouco. Ele é tão estúpido, meu Deus. Esse cara é tão inconveniente. E essa frase resumia o que muitos já pensavam de Lawson, que com ele, qualquer batalha na pista podia sair do controle. Para a surpresa do piloto espanhol, os comissários o consideraram culpado e o penalizaram. Quem foi penalizado? Eu? Você? Você está brincando. Isso é o mais ridículo que já ouvi. Na entrevista após a corrida, Sainz ficou completamente indignado com a decisão porque considerava que Lawson era o culpado. não é a primeira vez que vemos ele se expor a ter um incidente com outro piloto, mas além disso, receber uma penalidade de 10 segundos é algo inaceitável. E como era de se esperar, Lawson não assumiu nenhuma responsabilidade pelo incidente. É a primeira volta após a relargada e tínhamos pouquíssima aderência entrando na curva 1. Para ele, a punição ao Sainz mostrava que ele não tinha feito nada de errado. No entanto, o tempo acabou dando razão ao piloto espanhol. Dias depois, a Williams pediu uma revisão do incidente e a FIA acabou retirando os pontos de penalização do Sainz.
E o pior para Lawson é que o relatório dos comissários indicou que o contato aconteceu após uma perda momentânea de controle do seu carro. Em outras palavras, a revisão não só eliminou a punição para Sainz, como também enfraqueceu completamente a versão do Lawson. E depois de tudo o que aconteceu com Alonso, Checo e Colapinto, Liam Lawson voltou a se envolver em uma polêmica com outro piloto hispano-falante. No entanto, essa também não seria a última vez que ele teria problemas com um piloto de língua espanhola, já que meses depois voltaria a se encontrar com alguém que já conhecia muito bem. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Meses depois do incidente com Sainz, Liam Lawson voltou a se encontrar com Sérgio Pérez. Durante o Grande Prêmio da Austrália de 2016 Checo, já não corria mais pela Red Bull. Depois de perder sua vaga após um ano fora, o mexicano havia retornado à Fórmula 1, enquanto Lawson continuava tentando reconstruir sua imagem na Racing Bulls. E embora ambos estivessem em equipes completamente diferentes, a rivalidade que havia começado em 2024 voltou a aparecer. Durante a corrida, Lawson e Checo se encontraram brigando na parte de trás do grid, e a batalha foi muito mais intensa do que deveria ser. Na curva 3, Checo forçou Lawson para fora da pista. Contato aqui entre Liam Lawson e Sérgio Pérez. E mais à frente, o neozelandês respondeu com uma manobra arriscada na curva 11. Essa já é uma história mais do que velha, e vivemos isso em 2024. Mais uma vez, Lawson terminava envolvido em uma briga agressiva, absurda e completamente desnecessária para o que estava em jogo. Como vocês podem imaginar, Checo não gostou nada disso. E assim, quase 2 anos depois do México, a rivalidade entre os dois voltou a explodir. A essa altura, o padrão já era impossível de ignorar. Quase todos os seus problemas acabaram sendo com pilotos de língua espanhola. E se depois de ver tudo isso você acha que Lawson ganhou demais em muito pouco tempo, houve um piloto que conseguiu algo ainda pior. Porque houve um que não só ganhou a rejeição dos fãs, mas também, em apenas um ano, ganhou a rejeição de praticamente todos os pilotos. Chegou à Fórmula 1 graças ao dinheiro do pai. Ocupou um assento que muitos sentiam que outros mereciam mais. E quando finalmente teve sua oportunidade, mostrou um nível muito baixo enquanto acumulava incidentes, erros e polêmicas com quase todos. Então assista a este vídeo se quiser conhecer a história do piloto mais odiado da Fórmula 1.